Quando a PTC nasceu há 35 anos atrás, o mundo era bem diferente. A gente não podia, por exemplo, gravar a própria imagem com o próprio aparelho de celular, nem existia aparelho de celular. A gente não podia nem imaginar que podiam gravar uma imagem caseira com essa qualidade, enviar para amigos à distância, verem nos seus próprios aparelhos. A gente não podia imaginar que poderia, por exemplo, compartilhar essas imagens em movimento acompanhadas de som pela internet, compartilhar com o maior número de pessoas possível. Na época, o audiovisual era basicamente cinema e televisão, a Associação Profissional dos Técnicos Cinematográficos, sobre acompanhar todas as transformações que o audiovisual passou nesse tempo todo, expandindo as suas ideias de audiovisual. Não foram poucas as transformações, não foram poucos os momentos de luta pelo qual a associação teve que se fazer presente, né? Os quais a associação teve que se fazer presente. Também a gente não imaginou que 35 anos depois estaria comemorando essa data no meio de uma pandemia. Todo mundo que tem um pouco de juízo em isolamento social, experimentando esse tipo de ansiedade que a gente está experimentando agora, né? Mas foi com bravura e muita alegria que a PTC soube lutar esses tempos todos, se adaptar a todas as mudanças e lutar pelos interesses de quem trabalha com audiovisual aqui no Rio Grande do Sul. O que essa diretoria está fazendo agora é o que a PTC soube fazer nos seus melhores momentos. É lutar com alegria para que o audiovisual daqui siga forte. Eu fiz parte da diretoria da PTC de 99 a 2001, como segundo tesoureiro, e depois, na gestão seguinte, eu fui presidente, né, de 2001 a 2003. Era uma época ali de um tipo de transformação diferente do que a gente vê hoje. Era uma época em que, por exemplo, o digital ainda era uma novidade muito grande. Era uma época que não existiam as escolas de cinema daqui do Rio Grande do Sul. Era uma época em que o próprio novo cinema brasileiro, o novíssimo cinema brasileiro, ainda não existia. E era uma época que o Brasil estava apontando por uma direção talvez mais otimista, né? Com um horizonte com maiores possibilidades pela frente. É uma época que tinha acontecido, que aconteceu logo depois do terceiro Congresso Brasileiro de Cinema, aqui no Rio Grande do Sul. Foi uma época de muita articulação nacional, então eu me lembro de uma convivência muito forte e produtiva com as ABDs de São Paulo, do Rio de Janeiro e do resto do país. A gente tinha muito contato em festivais, por telefone, pela internet, construiu muita coisa juntos. Foi muito feliz ver uma boa parte desse time depois construindo a Ancine, solidificando a Secretaria do Audiovisual. Era muito interessante, muito bom para a gente ver esses nomes com os quais a gente conviveu durante a gestão estarem à frente desses órgãos, né? Foi um período também que a gente instituiu o Prêmio APTC, o Prêmio Santander, desculpe, de desenvolvimento de projetos, né, junto à PTC, Banco Santander Cultural e Prefeitura de Porto Alegre, que foi um projeto construído em gestões anteriores, mas colocado em prática ali. Enfim, foi uma gestão que eu considero bastante frutífera, né? E claro que a gente sai sempre achando que poderia ter feito mais, né? Mas fico contente de ter podido contribuir um pouco com a história aí dessa associação que está passando, ao meu ver, e na opinião geral, está passando por um momento muito legal agora, com a diretoria que é 100% constituída por egressos das escolas de cinema, aquelas escolas de cinema que não existiam ainda quando eu fui presidente.